Bem-vindos ao nosso canal. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Litsi, eu e meu marido nós moramos há 1 ano e meio aqui na Itália e nós dois atuamos na área de tecnologia. O Verde Itália tem muita natureza, beleza, vocês vão ver várias trilhas aqui. Não gravo tantos conteúdos, assim, né, dentro de casa, algo mais informal, mas depois que nós fizemos uma rodada de perguntas e respostas e nós comentamos que atuávamos nessa área, eu comecei a receber várias dúvidas, né, de como atuar, e eu também vejo na internet muito conteúdo sensacionalista. Então eu decidi fazer esse vídeo de uma forma bem clara, baseado nos números oficiais da Itália e baseado nas nossas experiências. Então a ideia aqui é apoiar você se você vai começar essa jornada ou está tendo alguma dificuldade já morando aqui no país. Eu vou quebrar em capítulos, então se você quiser avançar para um assunto específico que seja do seu interesse, pode avançar. Todas as informações, as fontes de dados eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer uma fase 2, tá? Então, eu acho que é importante começar pela nossa experiência profissional, começando pelo meu marido, o Magdiel, ele tem 32 anos. Basicamente, o Magdiel sempre atuou no setor de telecomunicações, desde consultorias que prestavam serviço para esse setor e também atuando diretamente nessa indústria. Então, ele começou na área de suporte, depois foi para a área de teste, migrando para a área técnica funcional, ficando muito próximo ali às áreas de desenvolvimento. E nos últimos anos, antes de vir para a Itália, como Product Owner, atuando na construção e desenvolvimento de produtos digitais, principalmente aplicativo. O Magdiel fala inglês, fala português, né, nossa língua materna, e fala italiano, mas o italiano do Magdiel eu vou falar um pouquinho depois, quando a gente for falar sobre a necessidade de idioma aqui, que foi um pouco caótico essa jornada para ele. E eu já estou um pouco mais de tempo, eu sou mais velha, eu tenho 39 anos, comecei a trabalhar com tecnologia desde os meus 15, eu comecei a programar, eu fiz colegial técnico em processamento de dados, depois fiz faculdade, me especializei em finanças e estratégias de tecnologia, então comecei na área técnica, depois fui para a área de projetos, que eu sempre gostei, parte estratégica. Em 2014 começou uma onda, né, omnichannel no Brasil, projetos de transformação digital, fiquei bastante focado nessa área, governança, finanças de TI. Em 2019 eu tive a oportunidade de assumir uma operação de engenharia de software, então eu voltei um pouco para a área técnica, mas num aspecto ali de liderança, ainda, né, com as áreas de governança, sempre próximo às áreas de projeto, e antes de vir para a Itália, eu atuei com projetos de inovação digital. Paralelo a isso, eu também vim me especializando em inovação sustentável. O Verde Itália é um pouco reflexo disso, unindo inovação, economia circular, sustentabilidade. Eu falo inglês, falo espanhol e falo português. O italiano não é suficiente para trabalhar, não falo italiano. O meu italiano é bem ruim, inclusive, é um B1, tá? É importante essa informação. Vou deixar o nosso LinkedIn aqui na descrição também, se você quiser se conectar. Inclusive, acho que eu preciso até atualizar o meu LinkedIn, mas tudo bem, depois eu faço isso. Então, vamos lá. Eu queria começar esse vídeo, depois dessa apresentação profissional nossa, falando de um tema que me estressa profundamente. Quando eu vejo na internet falando que a Itália não tem inovação, é arcaica, é atrasada. Isso não é verdade. Isso é um recorte. E aí eu vou explicar para vocês como que isso funciona. E convidar você para uma reflexão. Aqui nós temos a Ferrari, nós temos Nestlé, nós temos a Google, a Amazon, grandes empresas como a Leonardo, que é uma indústria militar de engenharia espacial. Então, vocês acham mesmo que a Itália é tão atrasada assim? Claro que não, pessoal. Inclusive, as indústrias do norte da Itália já trabalham com indústria 4.0, que é a agregação de IoT, inteligência artificial, base de dados. Então, primeiro vamos parar de generalizar que a Itália é arcaica no setor de tecnologia. Isso não é verdade. Quando a pessoa vem para a Itália, aí ela vai fazer o processo de permesso ou cidadania e o governo, de fato, tem algumas limitações tecnológicas. E aí ele tem uma experiência super ruim do ponto de vista digital
E aí o que ele fala? A internet é muito arcaica, os sistemas não são integrados. Existe realmente um processo de inovação lento do governo. Mas vamos fazer uma reflexão. E eu sou brasileira. O Brasil, a gente tem que pagar por todos os nossos serviços. Então, a gente basicamente usa aplicativos e sistemas de empresas privadas. Mas se eu tiver aqui para o governo, apesar do governo brasileiro ter evoluído nos últimos anos, é muito ainda difícil, tem muitas intermitências, os sistemas ainda não têm tanta robustez, não tem tanta integração. Então, é muito essa percepção. Então, a pessoa chega, nem é da área de tecnologia, chega aqui e fala: ai, mas eu fui fazer o meu processo de permesso, demorou 1 ano e eles é tudo no papel. Existe esse recorte. Assim como existe uma população que o italiano, se está funcionando bem, por que eu vou mexer? Mas isso é uma mentalidade do quê? Do médio empresário, do médio produtor. Ele precisa de um sisteminha ali para controlar a fazenda dele, um turismo menor. Ele não vai investir num serviço cloud, por exemplo, caríssimo da Amazon, tá? Então é muito importante a gente trazer essa realidade e não generalizar. Falando de mapa de calor, eu deixei até um espacinho aqui para trazer alguns recortes. E como é que estão, né? Então, todo país do mundo vai ter lugares onde os polos tecnológicos são mais concentrados. Nos Estados Unidos, a gente tem ali Califórnia, né? Você tem o Vale do Silício, você tem aqui a costa de Nova York, o Brasil, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte um pouco menos, mas tem Florianópolis com alguns hubs de inovação e por assim vai, isso é normal. E na Itália não é diferente. Então, o que acontece? Como é sabido, a região norte, a gente tem muito mais oferta de emprego. E a região sul, um pouco menos. E isso vai se refletir também para quê? Também para a tecnologia. Hoje tudo é tecnologia. Então, se eu tenho o maior volume de indústrias, se eu tenho Milão ali como polo tecnológico, então a distribuição de calor aqui das vagas, né? Então, aqui no mapa onde tiver mais vermelho, laranja, onde tem mais vagas. E no sul, nem tanto. Região central ali tem Roma, que eleva um pouco essa capacidade de trabalho. Mas o que é importante a gente entender? Quer dizer que eu não posso morar na Sicília e trabalhar com TI? Claro que você pode. O primeiro emprego que o Magdiel conseguiu aqui na área de TI foi na Úmbria. E a Úmbria, para quem conhece, é uma região extremamente agrícola. É muito difícil trabalhar, assim, tem poucas ofertas na área. Nós moramos no Trentino Alto Adige, fica próximo aqui à Lombardia, fica, né, vizinho ao Vêneto. Nós estamos bem localizados, não tem tantas vagas, mas foi uma escolha de vida. Como nós trabalhamos remoto, então o privilégio de se morar onde a gente quiser. Pode ser que no futuro não seja a nossa realidade? Pode, mas a gente tentou se localizar numa região onde a gente consiga outras oportunidades com mais facilidade. Então, esse é o recorte também de onde está a distribuição aqui, basicamente, das vagas. Eu vou detalhar mais os números, tá? Aqui na descrição, senão já vai ficar muito longo. Os perfis mais demandados. Os perfis mais demandados, como sempre, olhando uma pirâmide, né? Você vai precisar sempre menos de gestão e mais aqui as áreas técnicas, as áreas funcionais. Engenheiros de software, cibersegurança, né? Segurança da informação, inteligência artificial, engenheiro de cloud, programadores todos, né? O time de dev aí, como sempre, super muito requisitado, muitas vagas de desenvolvimento. Ah, mas eu trabalho com gestão. Eu trabalho com gestão. É óbvio que um pouco mais difícil, não falo o idioma, mas tem vagas de gestão de projetos, Scrum Master, aqui como está próximo, né, da Inglaterra e tem muito mais essa influência, ainda se usa Prince2 aqui, que é uma metodologia da Grã-Bretanha, então tem um pouco mais esse perfil, né? Então, esses são os top, tá? Os engenheiros, no geral, de software, de segurança, arquitetos de solução, os desenvolvedores. Mas, gente, assim, ó, as consultorias, muita vaga de gestão, gente de projeto tem Scrum Master, tem Product Owner. Só que Product Owner, já vou fazer um recorte aqui do caso do Magdiel. Aqui, não sei a experiência de vocês, me conta aqui, mas no Brasil a gente tinha o Product Owner, bem técnico dentro da área de TI. Aqui eles encaram essa figura realmente dentro do marketing, dentro lá da área de produto. Faz sentido, obviamente, de uma perspectiva do produto. Mas acaba sendo muito mais assim marketing, a gente observou. Então, o Magdiel hoje trabalha como Business Analyst, que é como se fosse um analista técnico funcional.
Então, ele teve que dar essa adaptada. No fim do dia, ele acaba controlando o backlog, controlando as demandas como um Product Owner, né? Mas a gente precisou fazer essa adaptação, não tem jeito. E assim como eu, pessoal, eu não falo italiano. É muito difícil você chegar aqui e ter o mesmo cargo que você tinha. Só que uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo não precisa começar do zero. Você vai dar alguns passos para trás. Quando você decide sair do seu país, toda escolha é uma renúncia e tá tudo bem. E como é que funciona a questão de salário aqui? Vamos lá. Tire da sua cabeça, principalmente brasileiro, que não é porque você ganhava 25 mil reais no Brasil, você vai ganhar 25 mil euros aqui. Primeiro que você tem que entender que um país que tem uma economia estável e um poder aquisitivo bom, os salários são equalizados. O que isso significa? E aí, se você não é brasileiro e não é italiano e está assistindo esse vídeo, me conta como que é no seu país. No Brasil era assim, você tem um analista pleno ganhando 6 mil reais e aí você tinha um gerente sênior ganhando 25. É muito discrepante. A gente tem um oceano de divergência salarial. Aqui, 80%, se eu não me engano, vou confirmar esse número, de todos os profissionais da Itália tem salários abaixo de 5 mil euros. No último recolhimento de impostos, eu acho que 4% estava acima de 5 mil ou 7 mil. Então, se vocês observarem, quem que vão ser esses profissionais? Engenheiros, mão de obra muito especializada, médicos. Então, todo mundo na Itália vai acabar disputando ali, né, profissionais qualificados de TI principalmente, uma faixa salarial média, líquida, por exemplo, entre 2 e 2.500 euros. Cargos de liderança, gerentes, gestão, pode chegar até 4, mas o que é importante aqui? É um salário excelente para viver. Então, você vai ver aqui que o analista júnior ganha 1.800 líquido e um sênior 2.500, né? Não é tão discrepante assim. Então, essa é mais ou menos uma faixa média. E aí vai depender, claro, da sua senioridade, das suas habilidades, do quão específico é a solução que você atua e por aí vai. Isso é igual em todo mundo mesmo. E aí, falando disso, o que acontece? Como é que são os contratos aqui também na Itália, né? Isso é um assunto bem polêmico em todas as profissões aqui da Itália. A área de TI é bastante privilegiada. Por que eu tô falando isso? Aqui eu não vou entrar em detalhes de como funcionam os contratos, vou indicar um vídeo da brasileira, por acaso, que ela explica todas as modalidades, mas basicamente você tem um contrato a tempo determinado. Imagina que fosse um contrato de experiência. Então, por 6 meses, você fica com um contrato a tempo determinado e, obviamente, você tem ali algumas leis trabalhistas que te asseguram, né? Você recolhe seus impostos, aposentadoria. Ou você tem a grande estrela, que é o que todo mundo procura na Itália, que é um contrato a tempo indeterminado. Então, o que é isso? É como se você falasse, né, para a Itália que você tem um trabalho fixo, seguro. Isso é muito importante para você construir uma vida, fazer, né, comprar uma casa, comprar um carro. Então, todo mundo busca esse famoso contrato a tempo indeterminado, mas não quer dizer também, e aí muito cuidado, contratos a tempo indeterminados têm período de prova. O que é isso? O Magdiel tem um contrato a tempo indeterminado. Então, os 6 primeiros meses dele foi período de prova. Então, é indeterminado, mas você tá aqui ainda num período de experiência que a gente vai observar. Pode ser que você não goste também de trabalhar aqui e você não tem nenhum compromisso, não tem que dar um aviso prévio longo, enfim. E a empresa também não tem muito compromisso com você. Você pode ter um contrato a tempo indeterminado e não passar pelo período de prova, tá? O meu contrato é um contrato a tempo determinado, mas por quê, pessoal? Porque eu tenho permesso de soggiorno e quando eu fui contratada, o meu permesso não estava pronto. Não deveria impactar num contrato a tempo indeterminado, mas eu sei que isso gera algumas restrições. Volto ainda no momento profissional que eu tô. Agora esse meu contrato, ele se estendeu até dezembro desse ano, por praticamente 1 ano. Então é um contrato estável. Isso tá descrito na negociação que eu fiz. E o Magdiel é um contrato a tempo indeterminado. Outra opção é o Partita IVA, que é como se fosse o autônomo. Então eu vou dar um exemplo. Se você morar na Itália e trabalhar para Portugal, você vai ter que ser um partita IVA, porque você vai ter que emitir nota para Portugal e você vai ser responsável por recolher os seus impostos aqui na Itália. Então, é interessante ter um contador, tá? Ou se você consegue fazer tudo isso por conta, como se fosse um microempreendedor,
você pode optar pelo Partita IVA e ter alguns benefícios de pagar um pouco menos de impostos no início e etc. Mas é uma pessoa autônoma, então tem essa opção. Visto de trabalho. Vamos lá. Ah, Lídia, eu não tenho cidadania, não tenho permesso, blá, blá, blá. Você dificilmente vai conseguir trabalhar aqui. Então, vamos já ser sinceros. Meu marido tem cidadania italiana. Assim que ele conseguiu concluir a cidadania, ele começou a tentar se colocar no mercado. Primeira pergunta quando você vai fazer uma entrevista, qual que é a sua situação? Meu marido tinha cidadania e eu estava em processo de permesso. 2 empresas não me contrataram. Em processo de permesso, a lei me ampara, não estou ilegal, mas eu sei que eu fui desclassificada por não ter o permesso final, né? Eu estava em processo, mas não tinha carteirinha. Então, ter um permesso por agrupamento familiar, que é o meu caso, ou por quaisquer outros motivos aí, refugiado, enfim, né? Tem uma gama aí de permissos possíveis para você trabalhar. E a terceira opção é vir sponsorado, né? A empresa se responsabilizar, nem sei se esse é o termo correto, acho que é. A empresa se responsabilizar por você. E isso dificilmente vai acontecer. Nenhuma empresa vai se responsabilizar por você. Já vamos ser sinceros aqui. Os 3 brasileiros que eu conheci que vieram pela empresa é porque no Brasil já trabalhava em empresas globais e teve uma oportunidade de se mudar. Então eles não têm cidadania, mas estão aqui a contrato de trabalho. Os 3 que eu conheci vieram nesse movimento. Então não adianta arriscar. Você precisa ter documentação para trabalhar. E ponto. Então, dificilmente uma empresa idônea que recolhe impostos, contrata tempo determinado, não vai contratar uma pessoa ilegal. Eu falo difícil porque a gente não conhece todas as opções do mundo, as coisas que acontecem, mas assim, não vai acontecer dificilmente. E quando você aplica para a vaga, olha, eu acho que 90% das vagas que a gente aplicou, tinha lá perguntando qual é a sua situação. Você está legalmente? Eu vou precisar dar documentação para você no futuro? Aí você coloca, vou precisar, né, ser apadrinhado por vocês. Esquece, você vai ser desclassificado provavelmente. A menos que você seja um profissional muito específico, muito estrela, muito assim, você e poucos no mundo conhecem o que você conhece, a empresa não vai arriscar em te assumir, tá? No geral. Então, o visto precisa ter, um visto para trabalhar aqui. E o idioma, polêmico. Vamos lá. Eu conheci algumas pessoas que não se arriscavam procurar emprego na área de TI porque não falavam italiano. Não façam isso. Sabe por quê? Eu ainda não falo italiano. E quando eu comecei a procurar emprego, eu tinha o inglês e o português. E olha só, esse projeto que eu tô é um projeto de expansão para a América Latina. E é uma empresa americana com uma holding britânica. Então, quais os idiomas que eles me pediram? Português e inglês. Então, quais são as chances? São pequenas, mas acontece. Outra coisa, o idioma é a língua global para nossa área. Claro que vai reduzir drasticamente as opções para você aqui na Itália, mas você pode procurar vagas remotas. Você tem alternativas, por exemplo, de países que basicamente vão pedir inglês, são empresas globais, você vai acabar usando mais o inglês. Então, assim, tenta. Só que, quando o Magdiel passou a falar italiano, triplicou as oportunidades para ele, é óbvio. Você na Itália, você tem que falar italiano, é o mínimo, você tem que falar o idioma local. Eu tenho estudado, claro que falar todo dia inglês no meu trabalho não tem me ajudado muito, mas não deixe de procurar oportunidade se você fala inglês. E não precisa ser inglês perfeito, tá, gente? Assim, ó, vai, tenta, se arrisca, vale a pena. Então, o idioma, tá na Itália, você tem que falar italiano, óbvio, mas não é impeditivo, assim, num panorama geral. Você consegue trabalhar falando inglês, consegue trabalhar com outros idiomas. Aqui é muito comum vagas pedindo inglês e francês. Inglês e alemão. Trentino Alto Adige, se você quiser trabalhar aqui, a chance de você precisar falar alemão é grande, inclusive, não só italiano. Então é isso, não se apavore. O italiano você vai aprendendo, vai melhorando, e aí o que eu queria contar sobre o Magdiel, a primeira empresa que ele trabalhou, falaram assim, não, você pode falar inglês, aqui não precisa usar o italiano. Mentira, no primeiro dia até o último dia, só italiano. Só que foi bom porque foi no forceps, assim, ele teve que falar italiano. Eu achei excelente, foi uma experiência incrível, mas ele sofreu, porque falaram que ele podia usar inglês e no dia a dia lá ninguém falava inglês. Raramente ele usava inglês para falar com algumas fábricas de desenvolvimento
E a história do Magdiel foi isso, foi assim que ele aprendeu a falar italiano. Eu acho que é a melhor forma, que eu não tive essa oportunidade. Foi sofrido no começo, mas em contrapartida isso abriu muitas oportunidades, inclusive esse contrato a tempo indeterminado que ele tá. Foi graças a uma parte, com certeza, ao italiano. Então, já falei das vagas, já falei do salário, dos contratos, dos perfis. E onde nós procuramos vaga? Eu não sou muito fã do LinkedIn, acho que no Brasil é muito mais uma ferramenta de marketing pessoal e especulação. Nunca coloquei muita fé no LinkedIn aqui, mas por incrível que pareça, talvez pela escassez de mão de obra do mercado, talvez por ser um país menor, quando eu mudei meu LinkedIn para a Itália, eu tive algumas empresas que me abordaram pelo LinkedIn, inclusive essa empresa que eu estou, tá? Aliás, a primeira empresa que me abordou era uma consultoria suíça com escritório na Itália. Ah, isso tá acontecendo muito, tá, pessoal? Muitas empresas de fora têm comprado empresas italianas, então a gente tá vendo um mercado assim, empresas americanas, consultorias da Suíça, da Inglaterra, com escritório aqui. Isso é muito bom. E essa empresa suíça, quando me abordou, não tinha toda a documentação, e aí foi por isso que eu não entrei, inclusive. Mas eles me abordaram pelo LinkedIn. Agora, onde a gente tem mais resposta direta, inclusive ligação, aqui o pessoal liga muito, foi pelo Indeed. O Indeed ou Indeed, né? Eles usam bastante, principalmente para vagas mais técnicas operacionais, a gente observou que tem bastante vaga e a gente teve muito retorno. Então, a primeira emprego que o Magdiel conseguiu foi pelo Indeed. A primeira abordagem que eu tive foi pelo LinkedIn, depois eu vi essa vaga pelo LinkedIn, e aí eu mandei e-mail direto para a empresa, que às vezes tem um e-mail da empresa. E essa consultoria que o Magdiel está, e aí já foi relacionamento, né? Você começa a construir relacionamento, e aí o Magdiel conseguiu entrar nessa consultoria grande, é uma consultoria italiana, mas que tem projetos no mundo inteiro, e aí ele conseguiu entrar. E aí o Magdiel usa bastante italiano, fica nesse mix, né? Italiano, inglês, até um pouco de português. E eu fico mais no português e no inglês, mais no inglês basicamente. Mas a sede da empresa é aqui, eles têm uma sede em Roma. E a sede da empresa do Magdiel, se você acompanha a gente pelo Instagram, pelo YouTube, eventualmente a gente vai a Roma, mas a empresa do Magdiel tem uma sede em Milão e tem uma sede lá, inclusive. Então, é isso, pessoal. Algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Me conta aqui se vocês gostaram, se não foi muito detalhado. A gente pode fazer uma rodada 2 de como foram as nossas entrevistas, mas já adianto que as minhas foram todas remotas, do Magdiel foi foi uma presencial e remota. Deixa eu ver. Ah, lembrei de uma coisa importante. Como estão as vagas remotas? Vamos lá. No nosso setor, as Big Techs que determinam o movimento global. Então, a gente sabe que desde 2022, pós-pandemia, as grandes, Google, Amazon, enfim, elas começaram um movimento híbrido. Então, a grande maioria segue híbrido, o setor começou, e na Itália, a maioria das vagas são presenciais ou híbridas. É claro que se você mora na Itália, você pode procurar vagas remotas para Portugal, para França, para Holanda. Tem muita opção, mas eu confesso que fora da Itália a gente não teve muito retorno, né, dessas vagas remotas, e a gente conseguiu essa vaga remota. O Magdiel, quando começou, era híbrido, e quando eu fui fechar esse contrato, falaram que eu teria que ir de vez em quando para o escritório. Eu nem considerei que era um trabalho remoto, para mim era um trabalho híbrido, ainda mais se eu tivesse que ir uma vez por semana no escritório, como inicialmente foi negociada. Mas o projeto começou a andar e virou um remoto, porque como eu vou a Roma eventualmente, para mim é um trabalho remoto. Eu fui uma vez em novembro, eu fui uma vez em dezembro, mas por escolha minha, que eu precisava resolver umas coisas em Roma, acabei indo para o escritório. A gente teve que fazer, eu fui para um evento em janeiro, aí assim, né, de trabalho remoto, um vai, o outro vai atrás, porque é xereto. E eventualmente agora eu vou para 2 dias de treinamento a Roma, eu pego um trem e vou. Então, para mim, eu ainda considero meu trabalho como um trabalho remoto. Magdiel vai bem menos para o escritório. Então, tem vagas remotas, é uma realidade possível para trabalhar na área, principalmente os desenvolvedores, tá? Bem-vindos, desenvolvedores, tem muitas vagas remotas para vocês.
Ai, você teve sorte. Gente, não foi sorte, eu tenho 2 décadas de experiência. É claro que eu não joguei tudo no lixo vindo pra Itália. Não pensa que você vai jogar aqui, não jogue sua carreira no lixo. Se você gosta do que faz e tem habilidades que podem te inserir nesse mercado, depois você faz uma transição de carreira, vai lá pro meio do mato, como eu quero fazer, colher uva, morar na montanha, depois você vai fazer isso. Mas pra você construir sua vida, é possível, tá? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para contar para vocês. E parem de falar que a Itália é um país arcaico e não tem tecnologia. Não é bem assim, né? Fica essa reflexão, espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, eu vou deixar um link aqui, se você quiser agendar um bate-papo comigo, bem assim, informal, sobre a minha experiência, se você quiser entender algumas coisas, trazer algumas dúvidas, vou deixar um link aqui da minha agenda. Vou liberar uns horários, o fuso é complicado, eu sei. Ai, gente, desculpa, eu sofri um corte, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Minha bateria acabou não, meu armazenamento encheu. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, manda mensagem, fala aqui nos comentários, manda suas dúvidas. Se eu conseguir, eu faço uma fase 2 aqui, uma rodada 2. E se quiser bater um papo comigo, fica o link aqui. E até a próxima!